Saudações a todos e bem-vindos à última sessão do módulo 1. Então, nessa sessão nós falaremos sobre configurações de formulário. Então, a história de usuário para esse módulo, né? Então, eu, enquanto um gerente de Service Desk, preciso de informações específicas de um formulário de incidentes, de forma que eu possa gerenciar a qualidade dos dados para identificar e resolver de forma mais fácil os problemas de meus empregados. Então, aqui basicamente nós vamos seguir naquela linha de entender os registros do ServiceNow. Na sessão anterior, nós vimos sobre as listas, como elas funcionam, né, como nós podemos organizar, personalizar e customizar as listas e configurar as listas. E nesse módulo nós vamos então identificar o formulário. Então, a lista era uma lista de vários, era uma sequência de vários registros e cada linha daquela lista representava um único registro, né? E ao clicar naquele registro, nós visualizamos o formulário. E agora nós falaremos sobre isso, então. Então, o formulário, ele exibe os campos de um único registro, como eu ia dizendo, onde os usuários podem visualizar e editar os dados daquele registro em específico. Então, aí vocês podem ver nesse exemplo, né, eu tenho aqui um formulário da tabela de conhecimento, né, da tabela Knowledge, onde eu tenho lá o número, tenho a qual base de conhecimento esse artigo pertence, algumas outras coisas como categoria, descrição resumida. Então, basicamente, é um formulário bem simples da base de conhecimento. Uma coisa a sinalizar, os campos que são exibidos no formulário não são necessariamente todos os campos daquela tabela. Eu tenho dentro das tabelas uma série de informações, uma série de campos, alguns sistêmicos, alguns relevantes para usuários, outros não relevantes. Então, o ideal é configurar o formulário de uma forma que ele tenha somente aqueles campos que são necessários de serem visualizados ou editados pelo público específico que vai acessá-lo, assim evitando exibir dados de mais ou dados de menos. Aí seguindo também naquele com conceito de anatomia, né, dos elementos, agora olhando aí a anatomia do formulário, nós temos no topo do formulário, então nessa barra superior aqui, agora nós veremos em destaque alguns elementos. Então aqui novamente nós temos aquele menu de hambúrguer, né, que é o menu de contexto do formulário, também chamado de Additional Options, que serve para visualizar e filtrar dados. Nós vamos vê-los mais a fundo durante a demonstração. Vamos ter aqui também um botão de anexo, tanto para incluir novos anexos, como para visualizar ou deletar anexos já existentes. Temos esse íconezinho aqui do número 3, que isso aqui é o que se chama de Activity Stream. Ele exibe as atividades recentes realizadas naquele registro, então como se fosse uma linha do tempo. Então, de repente, um registro que mudou de status, um campo que foi alterado, entre outros tipos de informações também. Na sequência, nós temos o ícone de personalização, aproveitando para lembrar, né, a personalização é aquela configuração que você faz a nível perfil, a nível usuário, não vai se refletir na plataforma como um todo. E nesse caso aqui, então, vamos dizer que eu tenho um formulário com uma série de campos e eu, enquanto usuário, quero ocultar alguns para facilitar meu trabalho, alguma coisa assim. Lembrando que isso geralmente já vem configurado pelo administrador. Temos esses três ícones, que é o número 5 aqui, que é um menu adicional de mais opções, como templates, como tags também, que nós vimos na parte de lista. Templates eu vou falar um pouco mais à frente também. E temos esses botões. Esses botões dentro da plataforma são chamadas de UI Actions, que eles permitem alguns comportamentos dentro do formulário. E esses botões, essas UI Actions, variam de acordo com o tipo de formulário, o tipo de registro que eu estou editando. No caso, quando eu estou aqui nesse exemplo de conhecimento, eu tenho três UI Actions, sendo a primeira Retire, que seria aposentar, então o artigo que eu quero tirá-lo de circulação, vamos chamar assim. Tenho aqui o Update, para atualizar alguma alteração que eu fiz, e o Delete, que é de fato para deletar esse registro, né, de dentro da minha base, também é uma opção. Por último, o que eu tenho aqui, essas duas setas, são setas de navegação. Então, ela serve para eu circular entre os registros que tem dentro de uma tabela. Então, vamos dizer, quando eu estou lá na lista e eu acesso determinado registro, por exemplo, o registro 1, 2, 3, 4, quando eu clico nessa seta, eu vou para o registro seguinte. Então, que seja, por exemplo, 1, 2, 3, 5, alguma coisa assim. Então, ele sempre vai me trazer ou o próximo ou o anterior, de acordo com a posição onde eu estiver na lista. Também vou exibir isso aqui melhor na demonstração.
Aqui nós temos aí um pouco de explicações sobre os tipos de campo, né? Então, primeiro nós temos aí o campo do tipo referência, destacado aqui no número 1. Então, algumas sessões atrás eu tinha comentado, né, que nós temos aí esse comportamento de banco de dados relacionais, onde um campo consegue ter acesso aos dados das tabelas às quais ele é referenciado. Vou mostrar um pouquinho mais a respeito disso também. Eu tenho campos do tipo data e hora, naturalmente onde eu posso exibir uma data, ou então uma data seguida também de uma hora específica. O campo do tipo string, que me permite criar um texto longo, sem nenhuma limitação específica. Campos do tipo choice, né, do tipo escolha, que está aqui em cima, que ele é como se fosse um drop-down, então já tem aqui opções pré-definidas. Muito útil para aquela situação em que você não quer deixar as opções muito abertas para os usuários e sim ter opções específicas, o que facilita muito na hora de consolidar dados, criar relatórios e coisas desse tipo. E também temos aí os campos do tipo booleano, né, que é o campo do tipo verdadeiro e falso, que basicamente você pode ticá-lo ou desticá-lo. Quando está desmarcado, ele vai ser considerado como falso, e quando ele estiver marcado com a flagzinha aqui, ele vai ser considerado como verdadeiro. Tá? Aqui na imagem o que a gente pode ver, voltando lá no número 1 do campo do tipo referência, é que ao clicar no ícone I, que tem aqui, de informações, eu consigo ver alguns dados daquela tabela referenciada, né? Então aqui eu estou no How To, e ao clicar nela, eu ainda tenho a opção Open Record, que vai me abrir os dados referentes ao registro referenciado nessa linha. Isso também vai ficar um pouquinho mais claro na nossa demonstração. Bom, antes de seguir adiante, eu já vou demonstrar então para vocês esses primeiros slides aqui. Eu vou vir aqui na minha plataforma. Estou iniciando aqui numa lista, então nós já tivemos a oportunidade de navegar bastante, falar bastante sobre as listas. Agora eu vou clicar aqui em um registro. E ao clicar nele, eu vou ser direcionado para o formulário do incidente 9009. Né? Então aqui vocês vão ver que eu tenho lá o número, tenho solicitante, categoria, subcategoria, entre outras coisas. Antes de falar sobre os campos, só para seguir a nossa ordem lógica, o que nós vamos ter aqui em cima, então, nesse menu superior? Primeiramente, eu tenho aqui esse botão de voltar, caso eu deseje voltar para a lista. Eu tenho o menu de contexto, que nós havíamos comentado quase agora, e vocês vão ver que nele eu tenho uma série de opções. Eu não vou passar por todos nesse momento, mas apenas para que vocês saibam que eu posso usar algumas UI Actions por aqui também, como salvar, adicionar a uma task board, copiar, criar, algumas outras coisas assim. Eu posso ainda configurar esse formulário, então aqui eu vou ter algumas opções, como Form Design, que nós ainda vamos ver, o Form Layout, listas relacionadas e assim por diante. Tenho a opção de exportar esse registro que eu estou visualizando, seja um PDF ou um XML. Tenho como mudar a view onde eu estou, e aqui o comportamento de view é bem parecido com o das listas, então eu consigo mudar os campos que eu quero que sejam exibidos e a organização desses campos em views distintas. Então, por exemplo, agora eu estou na Default. Caso eu vá para Major Incidents, cliquei aqui. Ó, na verdade mudou, mas não mudou tanto aqui em cima. Mas, por exemplo, aqui embaixo onde eu tinha as anotações, a linha do tempo desse chamado, ela desapareceu. Deixa eu pegar uma outra view aqui para ver se fica mais evidente. Aqui no Service Portal, eu acredito que sim. Vamos ver. Olha, já mudou bastante. Por exemplo, aqui eu tenho só uma coluna com alguns dados, também não tenho aqui o Activity e assim por diante. Então, o intuito de criar views aqui também é criar opções, visualizações de acordo com o público que deveria acessar. Então, eu vou voltar aqui para View Default. Então, eu tenho todas as informações novamente. Mas aqui eu tenho o nome da tabela, onde esse registro está referenciado, então no caso é a tabela de incidente, o número desse incidente, e partindo para o outro lado aqui, o outro extremo, eu tenho o ícone do anexo, então eu posso clicar aqui e eu consigo, nesse caso não tem nenhum anexo, mas eu poderia visualizá-los aqui também, mas eu ainda posso, por exemplo, escolher um arquivo, vou aqui, vou pegar uma foto minha, por exemplo, e vou colocar aqui dentro. E percebam que agora esse anexo já apareceu aqui embaixo, tanto como uma imagem, por ter uma pré-visualização, como aqui em cima também. Ao clicar aqui no clipe do anexo, eu posso ou incluir outros anexos, como eu também posso ticar aqui essa opção e remover esse anexo daqui. Mais adiante, nós vamos ter aqui esse ícone que eu vou pedir para vocês ignorarem. Isso aqui é um complemento que eu tenho no meu navegador que traz alguns recursos adicionais, mas que não faz parte do que é coberto aqui no curso. Mas eu vou ter na sequência o Activity Stream, que é aquele iconezinho
que eu estava comentando com vocês. Ao clicar, ele basicamente rola a página para esse componente aqui, que justamente se chama Activities. É aqui onde ficam armazenadas todas as informações relacionadas a esse chamado. Então, por exemplo, se eu pegar esse instante e alterá-lo para o estado dele para in progress e salvar, percebam que foi criada uma nova atividade aqui dizendo que o incident state foi mudado para in progress, anteriormente era new. Da mesma forma, eu posso colocar uma anotação de trabalho aqui e postar, e também vai ser incluído aqui na activity. Basicamente, então, esse íconezinho aqui em cima, ele é um atalho para essas atividades. Na sequência, eu tenho o personalizar. Então, veja que ele traz todos os campos que eu posso, enquanto usuário, editar. Então, aqui aparece esse tracinho, eu posso deletar, ocultá-lo, na verdade, por aqui, ou ainda aqui também. Essa alteração, como eu já falei algumas vezes, é uma personalização relacionada apenas ao usuário que a executa. Não vai alterar nada na plataforma, tampouco irá deletar dados de dentro da tabela, né? Os campos não deixam de existir. Eu posso apenas limpar. Deixa eu ver aqui o que mais que dá para a gente remover. Pronto, já tirei alguns, vocês puderam ver que diminuiu. Deixa eu tirar o service e o service offering. Pronto. Digamos que eu quero visualizar assim por alguma razão. Então, facilitei, estou vendo só o que me é mais interessante. Ainda posso clicar aqui e clicar no botão Reset e voltar para o padrão setado pelo administrador. Mais à frente eu tenho os três pontos com mais opções, com algumas opções aqui. A primeira delas é o e-mail. Isso aqui é uma forma rápida de enviar um e-mail para o solicitante. Então, quando eu clico aqui, veja que ele abre aqui para mim uma estrutura de caixa de e-mail, como a gente vê no Outlook, no Gmail, coisas assim. O para, ele já veio preenchido com o David Miller, que no caso é o nosso solicitante, com cópia para o admin. Aqui é só um tema de exemplo, tá? Eu não necessariamente eu preciso ter um admin, é apenas a forma que um copiado aqui, é apenas uma forma como a ferramenta está parametrizada, mas eu posso incluir outros destinatários. Cópia oculta da mesma forma, o assunto aqui eu posso editar caso seja necessário, e enfim, formatar aqui também o corpo da mensagem. E vocês veem que eu tenho a opção aqui de colocar negrito, itálico, sublinhado, centralizar, colocar cores, etc. E usar essa opção para enviar, inclusive com anexos também. Mas na sequência nós vamos ter as UI Actions que eu havia comentado. Nesse caso tem o atualizar, o resolver e o deletar. E as setas para navegar entre registros. Então, quando eu acessei a lista, eu cliquei nesse incidente 9009. Na sequência, existe um outro elemento, que ao clicar na seta aqui, por exemplo, eu fui para o 9005. Se eu clicar mais uma vez, eu posso ir para o 9004. E dessa forma eu posso fazer essa navegação. Então, se eu quero voltar para o 005, eu clico para cima. Se eu quero voltar para o 9, eu clico para cima novamente. E assim por diante. Então, essas seriam as opções da seta. Bom, isso é tudo a respeito desse menu superior aqui. Agora, olhando mais abaixo, nós vamos ter então os campos. E como eu disse, existem vários tipos de campo. Logo de cara aqui no campo Color, nós podemos ver um campo do tipo referência. Como eu identifico que ele é um campo do tipo referência? Ele vai ter uma lupa logo aqui ao lado e também ele vai ter esse íconezinho do I, que é o Preview This Record. Por quê? Como eu havia comentado para vocês em um momento anterior, né? O campo Color ele está fazendo uma referência à tabela usuário. Então, o que está armazenado aqui não é apenas o nome David Miller, mas sim a referência ao registro David Miller da tabela usuários. Então, ao clicar aqui no ícone I, eu vou ter acesso a algumas informações adicionais desse usuário. Então, por exemplo, consigo ver o e-mail dele, consigo ver aqui o departamento dele, entre outras coisas. E caso eu queira ver mais detalhes ainda, ver o registro completo, eu posso clicar aqui no Open Record, que é o que estava lá no slide. Eu vou segurar o Ctrl e clicar só porque eu quero que abra uma nova janela, assim eu permaneço nessa aqui. Então aqui eu não estou mais na tabela de incidente, estou na tabela de usuários e eu consigo ver os dados do David, consigo ver aqui os papéis que ele tem, os grupos aos quais ele pertence, no caso é nenhum, né? O David ele é um usuário padrão, apenas solicitante, e assim por diante. Então esse seria o comportamento de um campo referência. Nós também vimos que temos o campo do tipo escolha, do tipo choice, que ele traz para mim aqui algumas opções fixas. Então, por exemplo, no categoria, eu vou ter esse consulta e ajuda, vou ter software, hardware, network e database. Então, basicamente, como eu ia dizendo, para a categoria é um campo que eu
para mim é interessante consolidar em opções pré-definidas. Eu não quero que o usuário digite qualquer categoria que ele imagine, porque quando eu for querer gerar um relatório em cima do campo categoria, vão ter N opções, e aqui eu quero ter isso limitado. Então todos os chamados vão ter que estar dentro de uma dessas categorias, permitindo assim uma gestão mais efetiva. E claro, de acordo com a necessidade, eu posso incluir categorias diferentes, excluir categorias, e assim por diante. A subcategoria tem um comportamento parecido. Aqui mais abaixo nós temos um campo do tipo string. Aqui nós temos um campo do tipo string de múltiplas linhas. O que eu estou sentindo falta aqui, na verdade, é um campo do tipo data, para poder mostrar para vocês. Eu já vou antecipar uma coisinha que nós vamos ver nos slides daqui a pouco, que é a parte de configuração de formulário, apenas porque eu quero incluir um campo de data aqui. Como que funciona a edição de formulários? E aqui eu estou só antecipando, nós vamos ver isso com mais detalhes já já. Existem duas formas de eu editar esse formulário. É utilizando um recurso chamado Form Designer ou utilizando um recurso chamado Form Layout. Eu vou dar mais um detalhamento sobre a diferença deles mais para frente, mas por enquanto eu só vou vir aqui clicar aqui no menu de contexto, Configure Form Design, e eu quero editar uma coisa nesse campo. Também não se preocupem em entender a estrutura do Form Design, nós vamos ter a oportunidade específica para explorar as opções dele aqui. A única coisa que eu vou fazer, aqui na esquerda eu tenho todos os campos da tabela. Então lembre-se que eu falei que no formulário eu não estou vendo todos os campos da tabela, mas sim aqueles que eu acho interessante enquanto administrador exibir, né? Então aqui eu tenho meio que um rascunho do que é o formulário original. Eu quero incluir o campo Opened, que é esse campo aberto. Eu basicamente clico aqui nesses pontinhos ao lado do nome e arrasto para a posição onde eu quero colocá-lo. Só que ele está bloqueado, deixa eu ver o que eu deixei de fazer. Deixa eu dar uma atualizadinha. Ah, ok, eu estou no escopo errado. Isso aqui é um tema à parte. Deixa só eu vir aqui no meu escopo e alterar para o global. O que acontece? O ServiceNow ele possui algumas regras de proteção de dados, tá? Então eu estava fazendo aqui alguns testes na minha instância e eu estava acessando outro escopo, né? Então lá no primeiro módulo eu expliquei um pouquinho sobre isso, né? Que então é para uma aplicação não interferir na outra. Então vocês viram, como eu estava numa aplicação específica, aquela aplicação ABC, eu tentei fazer uma alteração no escopo global e ela não deixou, porque ela falou, olha, você está no escopo errado. Então agora eu estou no escopo certo, deixa eu dar uma atualizadinha aqui na página. E novamente, vou pegar aqui o campo Opened e vou arrastá-lo. E agora sim eu posso colocá-lo, por exemplo, aqui em cima na primeira opção e vou salvar. Pronto, poderão ver como é bem simples a inclusão. Da mesma forma, eu poderia excluir um campo clicando no X. Vamos dizer que eu não quisesse ver esse transfer reason. Eu clico aqui no X, pronto. Isso aqui não excluiu o campo da tabela, ele apenas removeu do formulário. Vou salvar aqui, vou parar com o Form Design por enquanto, porque a gente vai ver isso com mais calma lá na frente. Vou atualizar essa página. E agora eu tenho aqui em cima a data de abertura desse chamado. Então, nesse caso, percebam que eu tenho aqui, está no formato americano, mas eu tenho lá que foi 30/8/2018, que esse chamado foi aberto, a 1h06 da manhã. Nas configurações desse tipo de campo, eu posso dizer se eu quero que ele seja um campo do tipo data apenas, ou data e hora. Por caso de um campo do tipo que vai informar a data de abertura do chamado, para mim é interessante que mostre a hora para que eu tenha um controle mais efetivo do tempo levado para o atendimento. Ok? Então, essa é a primeira parte aqui sobre o formulário. Deixa eu voltar aqui no PowerPoint para ver se eu já passei nos slides. Isso aqui sim, isso aqui sim. Ok, na sequência nós vamos ver o que são os formatters. Então, formatter é um elemento que exibe informações que não são necessariamente um campo, como por exemplo o activity stream, né, que é o mais comum, na verdade, dos formatters. Então, se eu volto aqui no slide, né, então como eu estava mostrando em um outro registro, né, eu tenho aqui as alterações, então a data da criação, então field changes, quando foi feita essa alteração, quem fez essa alteração e as informações. Depois eu tenho esse. Então isso aqui é um formatter. Por quê? Esse activities ele não é um campo, né? Ele é apenas um componente que consolida alterações realizadas nesse formulário. E agora sim, como eu falei, nós temos aqui a parte relacionada ao Form Design e Form Layout.
Então é uma forma fácil de criar ou alterar os layouts já existentes, ordenar os campos, esse tipo de coisa, excluir campos. E tudo isso pode ser feito tanto pelo Form Design como pelo Form Layout. Então aqui tem uma comparaçãozinha da aparência dos dois, né? Aqui na esquerda a gente tem o Form Design, que é aquele que vocês viram há pouco, onde eu tenho uma estrutura bem bacana, onde eu consigo visualizar o formulário mais ou menos como ele vai ficando. Já no Form Layout, eu tenho uma estrutura um pouco mais simples, onde eu tenho apenas a lista de campos aqui e a posição deles, com alguns splits, né, para quebrar os campos no posicionamento. O que seria um split, né? Essa imagem aqui da direita é exatamente a correspondência dessa aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou falando, ó, Number, Color, Watchlist, e vai para outra coluna. Então aqui, ó, Number, Color, Watchlist e o Split, que faz justamente isso, quebra esse campo em dois. Esse campo não, perdão, essa seção em duas. E aí depois começa Open, Closed, Urgent State and On Hold Reason, que são os mesmos campos que eu tenho desse lado aqui. E aí na sequência eu tenho um End Split. Então perceba que aqui, esse Form Layout, ele é um pouquinho mais complexo para quem é mais visual. Eu particularmente sou mais amigo do Form Design. Mas o Form Layout ele também tem seus propósitos, mas em ambos os casos, em ambas as opções, eu consigo criar campos, eu consigo editar views diferentes, criar views, esse tipo de coisa. Nós vamos ver um pouquinho mais disso mais à frente. E aqui eu tenho a interface básica do Form Design primeiro, que é basicamente o header, né, o cabeçalho da página, o navegador de filtros, o Field Navigator, e o layout do formulário, né, o Form Layout. Então, deixa eu ver o que vem na sequência. Tá, eu vou seguir mais um pouquinho aqui, depois a gente já vai para a demo. Então, assim, sessões. O que são as sessões, né? Eu tenho dentro de um formulário, por exemplo, essa primeira seção aqui, que ordena essas duas estruturas de duas colunas, e aqui abaixo eu tenho uma outra seção de uma coluna só, Short Description, Article Body e Wiki. Isso aqui é uma forma de eu organizar em posições dentro da página, dentro do formulário, determinados campos. Também vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês essas sections, mas são seções do formulário que contêm campos agrupados. E aí dá para fazer abas, dá para fazer umas coisas bem legais. Aí temos os campos aqui, métodos de manipulá-los, né? Então, como eu falei, tem esses pontinhos aqui que são chamados de handle, que ao clicar e segurar eu consigo arrastar esse campo dentro do formulário. Eu tenho o botão de engrenagem que é de configurações, para citar algumas configurações desse campo, se ele é somente leitura, citar um valor padrão para ele, entre outras coisas. Tem o X, que vocês me viram usando também, que serve para remover um campo do formulário. E o campo de rótulo, que é o valor que será exibido para o usuário quando ele estiver no formulário. Bom, aqui já é o Form Layout, mas então vamos primeiro aqui explorar um pouquinho do Form Design. Então, novamente, como eu acesso? Menu de contexto, Configure, Form Design. Ok, deixa eu dar um zoom aqui, pronto. Então, como eu falei, aqui em cima a primeira coisa que nós vemos é o header, né, o cabeçalho, que vai me dizer a tabela onde eu estou editando, então é a tabela incident, e a view que eu estou editando, que é a view default. Então, basicamente, é de onde eu vim aqui quando eu cliquei nesse campo. Aqui, quando eu clico nesse seletor, eu posso inclusive selecionar outras views dos formulários de incidente ou ainda criar uma nova usando essa última opção. Eu vou manter esse exemplo simples, então vou trabalhar somente com a default view, mas também poderia, por exemplo, a partir daqui trocar a tabela, né? Não tenho necessariamente que entrar nessa visualização para depois vir para o Form Design, mas tudo bem. E aqui nós temos então o navegador de campos na esquerda, onde nós temos duas abas. A primeira aba seria Campos, ele vai me listar todos os campos já existentes e disponíveis nessa tabela. E aqui em Field Types é uma opção para criação de campos. Então, se eu quero criar um campo que ainda não existe, por exemplo, um campo do tipo áudio, um campo do tipo calendar date time, um campo do tipo escolha, um campo do tipo moeda, data e hora, eu posso simplesmente arrastar para cá e assim que eu salvar, ele além de incluir esse campo no formulário, ele vai incluir esse campo na tabela, afinal esse dado precisa ser armazenado em algum lugar. Eu vou criar um exemplo aqui apenas para fins de demonstração. Então, eu vou criar um campo do tipo escolha, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui no handle, que nós vimos que é esse botão, esse íconezinho aqui, e vou arrastá-lo aqui para o final.
Então, automaticamente, ele foi dado o nome New Choice, né, nova escolha. Né, mas esse nome não me agrada, eu preciso, na verdade, que seja alguma coisa mais intuitiva para o usuário. Eu vou clicar aqui na engrenagem e vou decidir, então, o que esse campo vai me trazer. Vamos dizer que esse campo vai se chamar área de negócio. Aqui é o nome do rótulo e aqui é o nome de banco de dados, né? Então aqui eu tenho a label e aqui eu tenho como que isso aqui vai aparecer na tabela, dentro do banco de dados na tabela. Esse choice 1 não é muito legal, então eu vou mudar aqui para área de negócio. Aqui tudo minúsculo, com underlines, eu não posso ter espaços. Esse U aqui na frente é uma forma de identificar campos ou tabelas que foram criadas por usuários, né? Então, não são o padrão da ferramenta, não vieram instalados, mas que foram criados. Então, ele é do tipo escolha. O valor padrão, por enquanto, eu vou deixar sem nada. Eu posso dizer se é obrigatório ou somente leitura. Posso criar dependência deles baseado em outro campo já existente da tabela. Então, por exemplo, dependendo de se um campo tiver o valor x ou y, eu posso setar um comportamento diferente para ele, mas não vou entrar muito no detalhe disso agora. E aqui embaixo eu tenho as escolhas, então as opções. Primeiro aqui, o que ele me traz? Esse choice type, né, o tipo de escolhas. Ele tem o nenhum, que aqui basicamente ele não seta nenhum, ele só vai me trazer a lista do que eu criar mesmo, mas geralmente nós escolhemos entre um desses dois, que seria o drop-down com none, ou seja, né, o drop-down com a opção nenhum, ou o drop-down sem a opção nenhum. O que é isso? Quando eu venho aqui, por exemplo, olha aqui o channel, é um campo que está vendo que está como none, quer dizer que nenhum valor foi preenchido aqui. Né? Ele tá sem, é como se esse campo estivesse em branco. Então isso aqui é um drop-down com none, porque ele deixa essa opção. Um drop-down without none, que é outra opção, é basicamente, mesmo quando o formulário está em branco, esse campo já vai vir preenchido com alguma dessas escolhas, porque o none não está criado. Por exemplo, o campo estado. Pode ver aqui, não tem. Então, mesmo se eu iniciar o incidente do zero, esse campo vai vir possivelmente com estado novo, em vez de none. Ok? Então, nesse caso, eu quero um dropdown com o none, para que o usuário tenha que selecionar alguma coisa. E aqui ele veio com essa escolha 1, 2, 3, isso não faz muito sentido. Então, eu falei aqui de área de negócio, vamos falar aqui comercial, e veja que aqui ele já preencheu para mim. Aqui no campo da esquerda é o rótulo dessa escolha, e aqui o valor que vai aparecer em banco de dados quando essa escolha for selecionada. Então, de novo, também sem espaços, tudo minúsculo, isso aqui é uma convenção para boas práticas também. A segunda opção aqui vai ser jurídico, e a terceira opção vai ser tecnologia. Pronto. Aqui, só fechar, ele já vai manter o que eu tenho. Vou parar um pouquinho aqui nesse exemplo, vou dar um salvar, apenas já para demonstrar isso para vocês na prática. Então volto aqui no incidente, posso atualizar essa página. E agora esse campo passou a existir, tanto na tabela como no formulário. Então está aqui a área de negócio, é um drop-down com none, né, e aí com as opções lá, comercial, jurídico e tecnologia, conforme eu parametrizei no Form Design. Que mais? Então aqui nós vimos o Fields e os Field Types, então o navegador de campos. Eu tenho aqui um filtro, eu posso usar para facilitar a busca por um campo em específico, tanto aqui como aqui também. E agora olhando aqui para a parte principal, né, onde a gente tem aí o preview, o design em si do formulário. Então nós temos os campos. Essa barra cinza, toda essa parte aqui que começa com uma barra cinza até aqui embaixo, isso é a section. Então eu tenho uma section que se chama incidente. Depois eu tenho uma section sem nome aqui, que basicamente contém o short description e o description, e esse resultados de busca contextual. Depois eu tenho outra que se chama anotações, mais uma sem nome, uma chamada related records, mais uma sem nome e assim por diante. Como que isso se estrutura dentro do formulário? Então, se eu tentar traçar um paralelo aqui entre isso aqui e o formulário em si, vocês verão que eu tenho aqui número, aberto, color, não sei o que, e eu vou até short description e description, que seria as duas primeiras sections, como vocês vão ver aqui. Ó. Tem aqui o number, opened e tudo mais, todo esse trecho, e aí vai vir aqui short description e description, que é o que nós estávamos vendo lá. Aí talvez o que vocês me perguntem, ok, Adriano, mas aqui você está mostrando para a gente duas sections, a incidente e a sem nome. Mas isso tudo está junto aqui.
E o Related Search Results, que também faz parte. Por que que, apesar de eu ter lá duas sections, aqui me parece ter uma coisa só? Porque quando tem uma section sem nome, ela automaticamente é aderida à section superior. E essa aqui seria a principal. Já quando nós vemos a seção chamada Notes, que vai ter o Watch List e o Work Notes List, ela já tem aqui uma aba só dela, onde eu vou ter aqui o Watch List, Work Notes List. E mais abaixo, nós vamos ter uma section sem nome, com os campos Additional Comments, Work Notes e o Activity Stream, que vai ser a correspondência aqui. Então, deixa eu só arrumar isso aqui, aqui. Então, eu tenho aqui o Work Notes, Additional Comments e o Activity Stream. E acabou. Adriano, mas espera aí, o formulário não acaba nessa parte lá no Form Design. Isso aqui embaixo é uma outra coisa que nós ainda vamos ver, são os Related Lists, mas no que se refere a formulário, aqui a gente chega na base dele. Mas é como vocês podem ver. Passou daqui, eu tenho uma outra section com o nome Related Records, que também vai ter alguns campos e vai ter o Attached Knowledge aderido a ele. E onde que esse Related Records vai aparecer? Vai aparecer como uma segunda aba ao lado da Notes. E aí eu vou ter depois disso ainda uma outra aba chamada Resolution Information, que como vocês podem imaginar, vai estar aqui também como uma nova section. Ok? Então essa seria a estruturação. O que que eu posso fazer aqui então para dar uma brincada? Vamos criar uma seção nova. Eu posso clicar aqui no mais, em qualquer uma das seções, tá? Geralmente eu vou na seção logo acima de onde eu quero que ela apareça. Então se eu clicar nesse mais, vai aparecer uma seção aqui nessa posição, mas eu vou querer uma aqui no final, logo depois do Resolution Information. Então eu vou clicar no mais, vou chamar essa seção de informações de negócio. Vou ser bem genérico aqui. Aqui ele me dá a opção tanto de criar uma seção de duas colunas, como de uma coluna só. Ok? Nesse caso eu vou fazer uma de duas colunas. Aqui eu vou querer incluir alguns campos que se chamam business, então eu vou pôr aqui business duration, só clicar e arrastar, como vocês já viram. Vou pôr o business impact e do outro lado eu vou pôr o business resolve time. Talvez alguns estejam em branco. E vou aproveitar, e aquele campo que eu criei lá no começo, área de negócio que está aqui em cima, eu vou arrastar para lá. Então eu clico aqui nesse handle e saio arrastando ele aqui, deixo fazer um scroll e incluo aqui no final. Tá feito. Vou salvar, vou atualizar aqui nosso formulário e vocês verão que agora eu tenho uma quarta aba aqui chamada informação de negócio, com os campos, apesar de não estarem preenchidos, mas são os campos que eu incluí, Business Duration, Business Impact, Resolve Time e área de negócio. Estão em branco simplesmente porque são campos que não foram preenchidos nesse registro, mas caso estivessem, obviamente, haveria dados aqui. Da mesma forma, como eu vim explicando, né, eu posso incluir mais uma section aqui, deixá-la sem nome, vai ser de uma coluna só. Eu posso só incluir mais um campo company, por exemplo, aqui embaixo. Então, como vocês viram, quando eu faço essa estrutura sem nome, esse company automaticamente vai ser aderido à section de cima. É apenas uma forma de, por exemplo, eu quebrar porque aqui eu quero que seja de duas colunas e aqui eu quero complementar com uma linha só, uma coluna só. Vou salvar novamente, vou atualizar. Ok? E agora podem ver que o company apareceu logo abaixo aqui. E aí, para finalizar esse exemplo, né, se eu voltar aqui nessa section e der um nome para ela, por exemplo, empresa, vamos chamar de info empresa. Salvar. Agora ela passou a ser uma section individual. Então, quando eu atualizar de novo aqui, eu terei uma quinta section. Então, saiu daqui aquele company e veio para cá. Ok? Então, assim, isso aqui é uma recomendação que eu faço, né? Vocês têm a instância de estudo de vocês podem explorar um pouco essa questão de formulário, entra lá, cria um campo, exclui um campo, movimenta, cria sessões, é a melhor forma de se tornar familiar com o formulário, ok? Bom, aqui eu diria que é tudo referente ao Form Design. Mais do que isso, é mais um tema de vocês praticarem, mas de fato é um recurso bem interessante, bem útil para ser utilizado no nosso dia a dia. Vou voltar agora aqui nos slides.
E aí nós vamos falar sobre o Form Layout. Então, novamente, vocês vão ver que ele tem uma estrutura aqui que nos permite navegar entre os campos disponíveis na tabela, com uma coisa a mais, que ele permite fazer o dot walk. Então, lembra que nós temos aquela opção dos campos do tipo referência. Então, quando eu uso um campo do tipo referência, eu consigo pegar um campo de uma tabela que é referenciada naquele registro. Então, aqui o que ele está me dando de exemplo, né? Ele tem aqui o Assignment Group, que ele aparece em verde e com esse íconezinho de mais do lado, me indicando que isso é um campo do tipo referência, que eu posso expandi-lo usando esse íconezinho aqui de organograma, e ao expandi-lo, eu vou acessar a tabela de grupos, que é a tabela de onde vem a informação do Assignment Group, e incluir qualquer campo da tabela. Isso também, eu vou fazer a demonstração, vai ficar mais claro para vocês, então não se preocupem em entender conceitualmente isso ainda. Vou ter essas setas que vão me permitir mover, então o que tem disponível, eu clico aqui na seta, ele traz para selecionado. O que está no selecionado, eu clico aqui, é para remover do formulário e ir para disponível. E com essas setas eu consigo movimentar os campos para cima e para baixo. Vou mostrar para vocês um pouco mais disso já já. Bacana, já é agora, na verdade. Então voltei aqui no mesmo formulário que nós já estávamos. Eu vou clicar aqui novamente no menu de contexto, novamente em configurar, só que dessa vez eu vou em Form Layout. Então é a estrutura que vocês viram anteriormente, aparentemente um pouco mais simples, mas com algumas diferenças interessantes. Então, aqui em cima, basicamente, eu tenho na esquerda os campos disponíveis da tabela, assim como nós tínhamos no navegador de campos anteriormente. Aqui na direita eu tenho os campos que já estão criados, já estão selecionados e exibidos na tabela. Vou ter o botão para cancelar, caso eu queira mudar alguma coisa ou para salvar. Já já nós vamos mexer mais nisso. O que nós temos aqui mais embaixo seria Form View and Section. Então percebam que aqui eu tenho no View Name qual a view que eu estou editando, e novamente tem a opção de criar nova, igualzinho o lado do Form Design. E aqui embaixo eu tenho qual a section que eu estou editando. Então aqui é a section incidente, eu posso vir na section notes, que vai mudar aqui também, related records. Reparem que aqui vai ter aquelas que nós criamos recentemente no exemplo. Então informações de negócio, que vai ter os campos que eu criei, o split para indicar as duas colunas, né? Vou ter aqui o info empresa, que é o último que eu criei, ou ainda posso criar uma nova section por aqui também. Quando eu clico aqui no New, eu poderia criar. Então, também. Aqui eu diria que a maior diferença é que no Form Design você conseguiria ver isso de uma forma um pouco mais visual. Né? Aqui você precisa realmente ir imaginando como isso vai ficar estruturado. Mas tem um propósito e um diferencial que eu vou mostrar para vocês já já, que é o Dot Walk. Só para finalizar essa parte, aqui eu ainda tenho também a opção de criar um novo campo, né? Então eu posso vir aqui para o nome do campo, o tipo dele e o tamanho. E aí com isso eu clico aqui em adicionar e ele vai criar um novo campo nessa view. Mas vamos voltar aqui em cima primeiro. E aí eu vou procurar um campo do tipo .walk. Por exemplo, eu tenho aqui o color, certo? Que é o solicitante. É um campo que já existe, inclusive, no formulário. É o segundo campo aqui do formulário de incidentes. Só que, além da informação, o nome color, eu gostaria de ter outras informações do solicitante mapeadas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou clicar no íconezinho de organograma, e aí você vai ver que, ao clicar, os campos que eu tenho aqui no menu da esquerda foram alterados. Então, esses campos que eu estou vendo não são mais os campos da tabela incidente, são os campos da tabela usuário, que é a tabela que referencia o color. Então, algumas coisas que eu tenho aqui. Eu tenho empresa, centro de custo, departamento, gerente e assim por diante. E se vocês verem, alguns dele, inclusive, também são .walking, também são referências. Então, eu posso entrar aqui e ainda expandi-lo para fazer uma referência desse outro campo. Mas, enfim, para isso não tornar um exemplo muito complexo, eu vou manter no simples. Então, vamos dizer lá, eu tenho já o solicitante incluído. Eu entrei aqui na tabela usuário e agora eu quero que, além do nome do solicitante, eu quero o departamento dele. Então, eu clico aqui em cima do departamento, clico na setinha e vai lá para o final. Agora, usando a seta, eu movo ele para cima, para ficar lá do lado do color, logo abaixo. E aí reparem que ele fica color.department. Isso é a forma do ServiceNow identificar que o campo departamento é a referência do color. E daí que vem aquele nome dot walking, né? A caminhada por pontos, que seria color.departamento, ponto outro, caso essa referência fosse além. Além do departamento, eu ainda vou incluir também o gerente. Não sei se vai estar preenchido desse caso, mas vamos incluir o gerente. Move para cima.
E pronto, incluí dois campos aqui. Vou salvar. Ok, ao salvar, eu já voltei para a página do formulário. Já já a gente volta para dentro do form layout. Mas aí vocês vão ver que abaixo do color, então apareceu aqui o departamento dele, no caso é Product Management, e Manager está em branco. O que eu posso fazer aqui para validar isso? Então lembra que o próprio campo color é uma referência, que se eu clicar no i, eu acesso os dados da tabela usuário. Aí eu posso clicar aqui em Open Record, segurando o Ctrl, e eu vejo os dados. Então está aqui, ó, o departamento Product Management. O campo Manager, eu quero preenchê-lo para que a gente possa visualizar aqui também, mas percebam que ele não está visível. Então já vou aproveitar o que nós estamos exercitando agora, vou usar aqui o form Layout, por exemplo, poderia ser o Design também, mas eu vou usar o Layout, e eu vou dizer, eu quero incluir o campo Manager logo abaixo do Department. Então eu vou vir aqui, vou procurar aqui o Manager, cliquei na seta e vou posicionar lá para cima. Pronto, está aqui. Vou salvá-lo. E ok, agora tem o Manager e de fato está vazio. Vamos pôr um gerente aqui para o David. Pode ser qualquer um, vou pôr o Abel. Então, Able Tutor, vou salvar e posso fechar já essa aba aqui. Agora sim, o Adriano está em branco aqui, falta atualizar a página para ele poder atualizar essa referência. Pronto. Então agora, como vocês puderam ver, eu não incluí um campo chamado Manager na tabela incidente. A tabela incidente não tem esse campo aqui. O que eu fiz foi colocar no formulário de incidente a referência do gerente que vem do Color. Tá? Então esse é o conceito de banco de dados relacional, esse é o conceito de campos do tipo referência, dando aquela reforçada. Então eu vou voltar aqui novamente no Form Design, então, perdão, Form Layout, para nós continuarmos nosso exercício. Então vocês viram que eu posso selecionar qualquer campo que eu queira, cliquei na seta, posicionei. É sempre bom ficar atento em qual section que eu estou editando, nesse caso eu estou na superior, onde que eu tenho os splits aqui para quebrar as colunas, e assim por diante. Ok? Então, o potencial mais forte em comparando o form layout com o form design, é que no form layout eu posso fazer esse dot walk, me permitindo incluir campos referenciados, como esse que eu acabei de fazer aqui. Ok? É isso referente a form layout. Vamos ver o que a gente tem mais aqui na sequência. Boa. Related lists. Né? Então, o que são as listas relacionadas? Esse tempo todo a gente está falando sobre um campo que referencia outro, um registro que referencia outro. Então, eu tenho algumas tabelas, eu tenho algumas listas que elas contêm informações relacionadas, como o nome diz, ao registro que eu estou acessando. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse print que eu estou lá vendo o artigo de conhecimento, lá no final da página eu vou ter produtos afetados, feedbacks, tarefas de feedback, aprovações, artigos relacionados, itens de catálogo relacionados a esse item de conhecimento. Então são tabelas distintas que se relacionam com essa aqui. Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais na prática já já. Como em qualquer outra lista, eu consigo fazer filtros, consigo configurar campos que eu quero visualizar e assim por diante. E aqui é como se configura o Related Lists. Eu vou mostrar lá para vocês, mas basicamente, menu de contexto do formulário, Configure, aí logo após o Form Design e Form Layout, eu tenho o Related Lists. Na esquerda, ele vai me mostrar todas as listas que já são conhecidas como relacionadas a esse registro, e eu posso incluí-las e movimentá-las aqui. Isso aqui vai ficar mais fácil mostrando agora. Vamos lá então voltar aqui no nosso formulário de incidente. Estou nele aqui. Onde estão as related lists? Aqui abaixo. Então, logo abaixo de related links, eu tenho as related lists. Então, por exemplo, eu tenho tasks SLAs. O que é isso? É o SLA, né, o acordo de nível de serviço deste incidente. Então, eu tenho lá um tempo para realizar o atendimento. E aqui eu tenho essa medição. Eu tenho itens de configuração afetados por esse incidente. Nesse caso está em branco, mas eu poderia vincular algum. Por exemplo, eu posso vir aqui e dizer assim, eu tenho essa tabela é um pouquinho pesada, deixa eu ver se eu vou conseguir exemplificar para vocês. Pronto. Eu posso pegar qualquer um desses itens de configuração, eu não vou entrar muito no detalhe do conceito de item de configuração agora, vou selecionar aqui uns três e vou dar um adicionar os selecionados,
E agora pronto. Quando eu faço isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esses itens, esses elementos, esses insumos, eles estão sendo afetados por esse incidente. Então, o evento que causou esse incidente está afetando esses elementos. É uma forma de controle para acompanhamento dos registros. E até aqui, serviços impactados, com um conceito bem parecido com esse, e incidentes filhos, né? Então, eu posso criar um incidente que ele é estendido do incidente principal, né? Como se ele herdasse as informações básicas, porque os problemas estão relacionados, por exemplo. E aí não é tão usual, mas caso eu quisesse incluir ou excluir alguma lista relacionada, eu clicaria no menu de contexto do incidente, como eu disse, Configure e Related Lists logo aqui. E aqui vocês podem ver que tem um monte de tabelas, né, de listas que podem criar relações com a tabela de incidentes. Então aqui o ideal é que nós usemos com sabedoria, colocar somente aquilo que realmente é útil para não levar uma série de informações desnecessárias para o usuário. Por exemplo, vamos dizer que um processo de incidente me pedisse para ter um aprovador. Eu podia incluir aqui a related list de aprovadores. E aí aqui, caso houvesse um aprovador, eu conseguiria visualizar aqui abaixo quem são os aprovadores, se eles já aprovaram, rejeitaram e etc. Aqui é importante notar a diferença entre as related lists e as sections, que a gente viu quase agora. Que você vê que elas têm essa estrutura parecida, né, que elas são em abas. Contudo, as related lists elas não aparecem no form designer nem no form layout, e elas sempre vão estar ao final da página, abaixo de tudo, tá? Enquanto as sections vão estar aqui logo no meio do formulário. Aqui é isso sobre as related lists. Aqui as views nós acabamos que já falamos um pouco, mas como que eu posso personalizar um formulário, né? Então é esse íconezinho aqui, como vocês viram que eu posso dizer os campos que eu quero ver ou deixar de ver. E aqui aquele ressaltando, né? Personalizar um formulário vai afetar apenas o que você vê no formulário. Outros não serão afetados. Aí nós estamos chegando aqui já bem perto do final dessa sessão. Temos aqui a parte de templates. O que seria o template, né? É uma forma de agilizar o preenchimento de certos dados. Então, digamos que eu sou um usuário de Service Desk, eu tenho uma tarefa repetitiva, geralmente o pessoal abre um chamado para a mesma coisa, eu quero agilizar o tempo de preenchimento de alguns dados. Então, eu posso criar um template que vai fazer com que aqueles campos sejam pré-definidos. Como eu faço isso? Vamos voltar aqui na nossa instância. Vou clicar aqui nas três pontinhos para mais opções. E eu vou ter aqui, ó, ativar a barra de templates. Quando eu faço isso, ele vai me abrir aqui já algumas opções. Então, eu tenho aqui o Incident Call Type, tenho aqui a opção Major Incident, e tenho a opção de incluir um novo template, de fechar a barra, ou ainda de filtrar e buscar outros templates, caso essa lista esteja muito extensa. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer diferente, eu vou vir aqui nas partes de incidentes e vou pegar um novo. Vou clicar aqui em criar novo. Beleza, então o formulário é todo em branco. A única coisa que ele já trouxe preenchido para mim é o número, é algumas informações que são um drop-down sem o none, então ele já tem que vir preenchido, e algumas informações que já são padronizadas, né? Esse aqui tem o none, mas deve ter algum script que configura ele para já vir como inquiry, e eu posso selecionar o que eu quiser. E aí, quando eu clico aqui nos templates já existentes, por exemplo, se eu clicar aqui em Major Instance, perceba que ele preencheu algumas coisas. Primeiro ele me trouxe aqui um aviso, falando que o template foi aplicado. Ele me traz aqui um íconezinho com essa check, mostrando o que foi preenchido automaticamente. Né? Então, no caso, color, short description, impacto e urgência foram preenchidos pelo template. Outra forma, né? Aqui eu não vou salvar, eu vou apenas atualizar. E vou clicar, por exemplo, aqui no Incident Call Type. Cliquei nele. Novamente, ele disse que aplicou, mas o Call Type, ele apenas alterou aqui o channel. Tem aqui a caixinha marcada para mim. Tá. Adriano, ok. Esses templates aí não me são muito úteis. Eu queria criar um do zero um pouquinho mais efetivo. O que que você pode fazer pela gente? Vamos lá. Vamos criar aqui uma descrição resumida. Vamos dizer assim: incidente de data center, dois pontos, equipamento XXXX para a pessoa preencher. Foi detectado um novo incidente no data center.
informações. Claro, isso aqui vocês podem, né, pensar em outros cenários, por exemplo, coloca aqui um usuário e aí você vai colocar nome, endereço, telefone, alguma coisa preenchido já. Vou dizer que o impacto disso é 2 e a urgência é 2, que me dá uma prioridade de moderada. Vou falar que eu quero que a categoria seja network, com a subcategoria nenhuma, porque vai depender. E que mais? E eu já vou citar também o grupo de atribuição aqui. Vamos ver. Eu vou colocar. Só para esse exemplo, eu vou colocar o database, pronto. Só para a gente ter algum aqui. Preencher esses campos. Quando eu clicar aqui no mais, do Create New Template, ele vai pegar essas informações que eu acabei de preencher e ele vai já trazer predefinido e inclusive me permitir incluir outras. Então ele demora um pouquinho, está carregando aqui. Vocês já podem ver que aqui no topo ele me traz um nome para o meu template, no caso aqui, opa, tá indo ainda. Template 2, mas eu posso colocar aqui template, incidente, data center, tudo maiúsculo, bem extremo. Então é na tabela incidente, ele está ativo, quem que é o dono desse template? Posso criar uma descrição resumida para o template, então eu vou colocar aqui este template serve para reportar incidentes de data center. E aí, como eu estava comentando, os campos que eu já preenchi, ele me trouxe, ó, database, network, foi detectado, blá blá blá, tudo do jeito que eu preenchi. E eu ainda posso incluir algum outro que eu queira aqui. Eu clico aqui no seletor, digo qual campo que eu quero alterar. Por exemplo, não sei, due date, vou pôr uma data aqui. Isso aqui não faz muito sentido, mas só para exemplificar que conforme eu vou preenchendo, ele vai me trazendo mais opções. Mas esses aqui não faz muito sentido. Eu vou dizer que os campos que eu já havia preenchido são suficientes para mim. Vou clicar aqui no Submit. E pronto, eu tenho um novo template criado aqui. Agora, se eu voltar lá no Incident e clicar em Create New, tudo em branco. Opa, cadê meu template? Agora sim, atualizei a página aqui só para aparecer, ele está aqui. Quando eu clico aqui, ele me avisou que foi aplicado esse template e me mostrou os campos que foram automaticamente preenchidos, como vocês podem ver. Basicamente é para agilizar e para ganhar tempo no preenchimento no dia a dia. Último tópico desse nosso módulo é sobre como você cria ou atualiza registros dentro do formulário. Então, existem algumas opções. Existe a opção Submit, existe a opção Update, o Save, o Insert, o Insert and Stay. Nem todos estarão disponíveis o tempo todo em todos os formulários, mas é importante entender o comportamento de cada um para quando você se deparar com eles. Então, primeiramente, num nível mais superficial, o submit ele é utilizado quando você está criando um novo registro. Então, você cria um novo registro e clica no submit, o novo registro vai ser criado. Eu vou entrar num detalhe adicional daqui a pouquinho. O update é quando você já tem um registro já criado e você está alterando alguma coisa nele e você vai atualizá-lo. O save, ele vai ser tanto quando você está criando, como quando você está atualizando. Ele vai salvar as informações do preenchimento. Então, esse ponto eu vou explicar para vocês o porquê existem outras opções. Mas antes disso, então, só continuando, eu tenho ainda o insert. O que o insert faz? Uma vez que eu tenho um formulário já preenchido, já existente, perdão, um registro já existente, e eu clico em insert, ele vai criar um novo registro copiando o registro que eu estou acessando. Isso aqui parece muito com aquela opção salvar como do Microsoft Office, onde basicamente vocês clicam para salvar um arquivo igual ao arquivo que já existe, né, e aí partir para uma nova edição. E o Insert and Stay, ele vai fazer a mesma coisa com uma diferença, que quando você usa o Insert and Stay, ele cria a cópia e já te deixa na cópia para você continuar editando. Esses conceitos eles são um pouquinho complexos, mas com o dia a dia vocês vão se acostumando e eu vou tentar reforçá-los ao longo do treinamento. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe. Então lembrem que eu falei que o submit ele pode ser usado para criar um registro novo e o save também. Mas a diferença entre usar o submit e usar o save é que quando você clica no submit, então eu estou lá no incidente, no novo incidente, eu cliquei no botão submit, ele vai salvar o meu registro novo e vai sair do formulário e vai para
para a página anterior que eu estava visitando. Se eu clico no Save, em vez de clicar no Submit, ele também vai salvar os dados desse registro novo, ele vai criar um registro novo, mas ele permanece no formulário. Então a definição, Submit, ele insere um novo registro e sai da página, e o Save, ele insere um novo registro e permanece na página. O Update, que eu disse que ele atualiza um registro já existente. Quando eu clico no Update, ele salva minhas alterações e sai da página. E o Save, como eu disse, também serve para atualização. Ele salva as alterações e permanece na página também. Então o Save é meu favorito em ambas as situações. Então, tanto quando eu estou criando um registro, como quando eu estou atualizando um registro. Porque o Save sempre me mantém nele, para caso eu ainda queira mexer em mais alguma coisa, revisar algum detalhe. Tá? Em todo caso, caso você queira ganhar tempo saindo da página automaticamente, tem o Submit e o Update. Tá? O Insert, ele insere o registro, a cópia do registro e sai da página, muito parecido com o Submit com o Update. E o Insert and Stay, como eu disse, ele insere a cópia do registro e permanece no registro recém-copiado. Então, só para dar um exemplo bem rápido aqui para vocês, eu criei esse novo chamado aqui. Deixa eu só pôr um color aqui que é obrigatório. Então, eu tenho um Submit aqui. Quando eu clico nele, percebam que eu não vou permanecer mais dentro desse incidente 10.006. Possivelmente ele vai me jogar para a lista de incidentes original. Ele vai demorar um pouquinho aqui e foi. Então vejam que foi criado, mas eu não estou mais dentro do formulário. Eu vou usar o new aqui agora, que é outra forma de criar um incidente. Vou preencher de novo aqui usando algum template. Vou preencher algum color. Pronto. E agora eu vou usar o save. Aí vocês vão falar para mim, Adriano, mas eu não estou vendo nenhum botão save aí. Isso pode ser parametrizado para que seja exibido aqui, mas existe uma outra forma que eu já vim utilizando aqui nos nossos exercícios, talvez vocês tenham percebido. Ao clicar com o botão direito aqui em cima, eu tenho um menu de contexto, que é o mesmo que é quando eu clico aqui também nesse mesmo menu de contexto. E aqui eu tenho a opção Save. Então percebam que se eu venho aqui e clico Save, ele vai inserir esse registro e vai permanecer nele, caso eu queira continuar preenchendo mais alguma outra informação. Então isso seria o Save. Então, continuando nesse mesmo caso, eu vou alterar ele aqui para In Progress. Ao fazer isso e clicar em Save, eu permaneço aqui. Eu fiz uma atualização. Agora, eu vou voltar lá na lista de incidentes, só para esse exemplo ficar mais claro. Vou pegar aqui o último que a gente criou. Agora eu quero que esse nome seja nova descrição. Então, se eu usasse o Save, eu permaneceria aqui. Mas agora, clicando aqui no Update, viram que eu saí do formulário. Mas aquilo que eu fiz está salvo. Se eu voltar aqui, está lá a nova descrição. Mas ele me jogou diretamente de volta para a lista. Então, é apenas uma nomenclatura de comportamento desses três aqui. O insert e o insertion stay, eles não são utilizados nessa tabela de incidentes e eu não quero complicar muito o exemplo. Mais à frente, nós vamos ter a oportunidade de exercitar esses dois casos. Então, aqui a gente vai finalizar esse módulo. Tá? Então, esse foi o último item do módulo 1. Onde vocês basicamente conheceram bastante sobre a plataforma, viram aí cada componente da interface, sobre o Next Experience, viram as views de listas, viram os formulários, como editar uma lista, como editar um formulário, form design, form layout, list layout e tudo mais. E agora nós temos um último lab. Tá? Esse lab aqui eu vou direcionar um link para vocês, que vai estar na sequência desse módulo, desse vídeo, onde vocês também vão poder exercitar o conteúdo desse módulo inteiro. Então, novamente, façam com bastante atenção, se esforcem para realizar o lab, é a melhor forma que vocês têm para fixar o conhecimento. Me ver executando é diferente de vocês executarem. Então, aproveitem o tempo. Né? Então, aqui tem um tempo sugerido de 15 minutos, é o tempo estimado, na verdade, para ser executado, mas tomem o tempo necessário, façam mais de um exemplo, pensem em outros exemplos e explorem as ideias. Então agradeço a atenção de vocês até aqui e nos vemos mais à frente com o módulo 2.